Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aulinha aqui, tá? A gente vai dar continuidade na equação geral da reta, tá? Quem quiser acompanhar é no livro a partir da página 28. Então, eu coloquei aqui toda a equação da reta, né? Ela pode ser escrita dessa maneira, que vai ser ax, o a é um número qualquer, né? Mais by, b também é um número qualquer, mais c também é um número qualquer, igual a zero. Então, isso aqui, gente, é a equação da reta, mas a gente também pode dizer que ela é uma equação geral da reta. Ela é sempre nesse formato. Primeiro vem x, depois vem y, depois vem o número, tudo no primeiro membro igual a zero. Então, ó, um exemplo aí de uma equação aí geral da reta. Então, por exemplo, ele deu os pontos lá, né? Você calculou o determinante e você achou a equação da reta, né? Então, eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos colocar aqui x mais 2y menos 5 igual a zero. Então, aí a gente tem uma equação geral da reta. Só que com essa equação geral, eu posso escrever ela de uma outra maneira, que seria uma equação reduzida da reta. Então, eu vou pegar essa reta aqui, ó, é x mais 2y menos 5 igual a zero, e vou transformar essa equação geral numa equação reduzida. Como é que eu transformo ela numa equação reduzida? Isolando o y. Então, a gente vai pegar e vai colocar o y do lado do primeiro membro e o restante do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Bom, então, a gente vai fazer, então, transformar essa equação geral numa equação reduzida da reta. Então, tá aí na página 31. A equação reduzida, a gente tem que isolar o y. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixar quem está com y no primeiro membro e passar o restante para lá. Só que quando você for passar para o outro lado, primeiro você tem que pôr o x. Então, aqui era mais x, então virou menos x. E depois o número sem letra, que no caso era menos 5, ficou mais 5. Pronto, já isolei o y. Só porque é o y sozinho, então eu tenho que eliminar esse 2. Então, o 2 passa dividindo. Então, vai ficar menos x mais 5 dividido por 2. Só organizando essa divisão aqui por 2, ó. Então, o y vai ser menos x dividido por 2, mais o 5 dividido por 2. O que a gente tem aqui, ó, nessa parte aqui? Isso aqui é a equação reduzida da reta, né? O y está isolado, eu tenho primeiro o x e depois a letra sem o x. Esse primeiro valor, de quem aqui tá com x aqui, ó, isso aqui eu chamo de coeficiente angular, que é o m nosso. O coeficiente angular nesse exemplo é menos 1/2. Tá vendo? Então, quando a gente quer descobrir o coeficiente angular, é só a gente isolar o y. E esse número que tá aqui, ó, o segundo número, é o valor de n, que é o coeficiente angular. Então, se perguntar qual é o coeficiente angular, vai ser 5/2, tá? Então, com a equação reduzida, a gente descobre o coeficiente linear e o coeficiente angular. O coeficiente angular é o m, que a gente sempre está usando ele, né? Na página 32, tem uma atividade resolvida, que é o número 9. A número 9 está assim. Sabendo que a reta R passa pelo ponto A, que é 1 e 5, tá? E tem coeficiente angular menos 2, então o m é menos 2. Aí perguntou na letra A, qual que é a equação reduzida? Então, para a gente fazer a equação reduzida, a gente vai usar aquela fórmula. Y menos o y do ponto, né? É igual a m x menos x do ponto. Então, ó, substituindo aqui esses valores, né? O x e o m, então, a gente tem aqui y menos, qual que é o valor do y do ponto? 5, é igual o m, menos 2, x menos, qual que é o x do ponto?
1. Agora, a gente vai resolver aqui, ó, pela propriedade distributiva, né? Então, vai ficar y menos 5 igual a menos 2x mais o 2. Como ele quer a equação reduzida, eu tenho que isolar quem? O y. Então, vai ficar y vai ser igual a menos 2x, o menos 5 passa para lá, fica 5, né? E 5 mais 2, 7. Pronto, tá aí, ó, a equação reduzida da reta. Aí, só para confirmar, ó, tá vendo? Ó, esse valor aqui, ó, é o m, tá vendo? Menos 2, né? Então, realmente, o m, o coeficiente angular, é menos 2, tá? Aí, vamos aí na letra B. Ó, o que que ele fala na letra B? Na letra B, ele pede o coeficiente linear. Coeficiente linear é esse número aqui, ó. Tá vendo? Que a gente falou anteriormente. É o n, né? Então, o coeficiente linear aqui na letra B vai ser quanto? Vai ser o 7. Tá, então, aqui organizando, né? Na letra A, ele pediu a equação reduzida, a gente colocou, né? Isolando o y. Na letra B, ele pediu o valor do coeficiente angular, que é o número que está com x, então foi menos 2. E na letra C, ele quer o ponto que corta o eixo y. Então, ó, tem um ponto que corta aqui, ó, e tem a equação, vai cortar nesse ponto. Gente, o ponto que corta é o valor do coeficiente linear, ou seja, o valor de n. Então, toda vez que falou que cortou o eixo y em tal ponto, esse ponto é o valor do n, né? Que é o coeficiente linear. Então, quem é o coeficiente linear aqui? O coeficiente linear vai ser o 7. Então, qual que vai ser nosso ponto? Se vai cortar o eixo y, então x é 0 e o y vai ser 7. Esse é o nosso ponto. Bom, gente, agora falando um pouquinho sobre posição relativa de duas retas, né? Lá na página 35. Então, aqui a gente tem, eu coloquei aqui o primeiro e o segundo caso, depois eu escrevo o terceiro caso. Então, o primeiro caso aí, ó, a gente tem exemplo de quando duas retas são paralelas, né? O que acontece quando duas retas são paralelas? Deixa eu pegar aqui, ó, colocar assim, aí. São duas retas paralelas. Essas retas, elas nunca se encontram, né? Então, toda vez que a reta for paralela, a gente vai falar que o coeficiente de uma é igualzinho ao coeficiente da outra, tá? Então, colocando assim, quer ver, ó? Tá aí, ó, as duas retas paralelas, né? Então, o que a gente pode reparar aí, ó? O ângulo delas aqui, ó. Ou seja, o coeficiente angular das duas são iguais. Então, o m da primeira, a equação da reta, é igual ao m da segunda. Então, toda vez que a gente falar que elas são paralelas, a gente vai escrever que o m da primeira, o coeficiente angular da primeira, é igual ao coeficiente angular da segunda. Agora, olha essa aqui quando for concorrente. Bom, então aqui, ó, a gente tem duas retas que estão se encontrando em um determinado ponto, né? Olha os coeficientes das duas aqui, ó. Tá vendo? Os ângulos delas são diferentes. Então, o que a gente pode dizer quando eles forem concorrentes? Que o m da primeira, né, o coeficiente angular da primeira, vai ser diferente do coeficiente angular da segunda, tá? Mas, assim, é um concorrente, quando forem retas concorrentes, que não sejam perpendiculares, ou seja, que não estejam formando um ângulo de 90 graus. Porque se elas estiverem formando um ângulo de 90 graus, então o coeficiente 1 vai ser o inverso do outro. Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês. Então, tá aí para vocês, ó. Se tiver duas retas que estão concorrendo, né? Que forem concorrentes, mas formando um ângulo de 90 graus, né? Quando a gente forma isso, né? Lembrar que a gente vai trabalhar aí com tangente, seno de um, com cosseno do outro. Aí tem toda aquela forma trigonométrica, né?
Mas aí a gente vê que no final das contas, né, o coeficiente de uma é o inverso da outra, né, trocando ainda o sinal, tá? Então, quando ele falar que é paralela, o m de um é igual ao m da outra. Quando ele falar que é concorrente, o m de um é diferente do m da segunda. E quando ele falar que é perpendicular, o m de um é menos 1 dividido pelo m da segunda. Às vezes ele pode falar coincidente. Coincidente é como se fosse uma paralela igual a outra, né? Então, também o m de 1 será igual ao outro. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de como é que seria essa resolução na posição relativa. Então, quem quiser acompanhar, abre o livro na página 36. É a questão número 10, tá? Tá assim, ó. Determine a posição da reta R de equação 2x menos 3y mais 5 igual a zero em relação à reta S, que é 4x menos 3y menos 1. Então, eu quero saber a posição relativa dessas duas retas. Então, para descobrir o valor da posição relativa, eu tenho que descobrir o valor de m de cada uma. Se for igual a zero, se o m de uma é igual ao m da outra, ou é diferente, ou é o inverso. Então, para a gente descobrir o valor do coeficiente, isola o y. Isolando o y, vai ficar menos 3y igual a menos 2x menos 5. Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar, e já passando o 3 dividindo, y vai ser 2x mais 5 dividido por 3. O que a gente tem aqui, ó? Esse 2/3 aqui, ó, é o coeficiente angular. Então, m é 2/3. E esse valor aqui, ó, 5/3, deixa eu pegar aqui outra cor, aqui, ó. Isso aqui é o valor do coeficiente linear, que vai ser 5/3. Então, vamos agora analisar o coeficiente angular e linear do outro. Se o m dos dois forem iguais, vamos olhar o valor do n, porque se o valor do n deles forem iguais, a gente fala que é coincidente, é igualzinho, né? O m e o n igualzinho é coincidente. Agora, só o m igual é paralela normal, tá? Resuminho aí em cima do número 10 tem um resuminho aí para vocês. Então, agora a gente vai fazer o m dessa segunda aqui. Então, para a gente achar o valor do m, vamos isolar o y. Então, vai ficar menos 6y igual a menos 4x mais 1. É muito importante sempre, importante não é regra, coloca o x primeiro e depois o número para achar o coeficiente angular e linear. Multiplicando tudo por menos 1 e já passando 6 dividindo, para andar mais rápido, então y vai ser 4x menos 1 dividido por 6. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o valor do m, que é o coeficiente angular, que vai ser quanto? 4/6. E o valor de n, que vai ser menos 1/6. Tá? Esse aqui, gente, se der para simplificar, você já simplifica, né? Então, aqui vai ficar 2/3. Analisando os dois, um do lado do outro, temos. Tá, então, analisando aqui, ó, o m de um é igual ao m da outra. Quando isso acontece e o n são diferentes, a posição relativa dessas retas, então, vai ser paralelas. Essas retas são paralelas, ok? Então, aqui um exemplo de relação à posição relativa. Se fosse diferente, vocês iam escrever concorrente. Se vocês vês que um é o inverso da outra, né, com sinal trocado, vocês iriam escrever que são perpendicular. Bom, gente, na página 37 tem esse exemplo aqui, ó, que é o número 11, tá? Tá falando o seguinte, é o número 11. Na figura ABCD é um quadrado, né? Acompanhe pelo livro, gente, que o desenho tá melhor. O meu não está tão bom assim, não. Ele quer saber qual que é o valor dessa coordenada do ponto A, né? O valor de x e y. Então, pra gente analisar, tem várias maneiras. Uma delas seria o quê? Se você for reparar, essa reta AD aqui, ó, ela é paralela a BC. Então, se ela é paralela, tem como a gente descobrir a equação, então, dessa reta aqui, né? Então, a gente descobre a equação dessa reta, né? Pra gente descobrir o valor do ponto. Depois, a gente viu também que essa reta é paralela a essa, né? Quando a gente faz isso,
dá pra gente descobrir a equação dessa reta aqui, ó. Ou seja, vai ter duas equações, acha o sisteminha, pronto, você acha o valor do ponto A, que é o encontro dessas duas retas, né? Então, quando a gente tem aqui, ó, o encontro dessas duas retas aqui, ó, que encontra bem no ponto A, então, pelo sisteminha, a gente descobre o valor desse ponto A. Então, ela vai ser um pouquinho demorada, mas bem tranquila de fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, então, referente a essas retas paralelas, né? Então, vai ser de AD, ela é paralela, né, a BC. Às vezes, no livro tá fazendo de outra maneira, mas vai dar a mesma resposta no final. Se elas são paralelas, então, eu acho o valor de M de uma e jogo na outra. Então, vamos colocar aqui, ó, o valor de M dessa aqui, ó. Como que a gente calcula o M, né? Por aquela fórmula, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, eu posso pegar 6 menos 2, né? Tá aqui, ó, 6 menos 2 e também 8 menos 6. Então, 6 menos 2 vai dar 4, 8 menos 2, 8 menos 6, 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, pronto, você tem o coeficiente daí, ó. Então, você vai pegar esse coeficiente com esse ponto aqui, ó, e montar uma equação da reta. Então, fazendo a equação da reta, né, vai ser y menos o y do ponto, que é 8, vai ser igual a m, x menos x do ponto, que é 4. Como eu quero montar um sisteminha, a gente vai deixar x, y e o número, tá? Então, aqui multiplicando, vai ficar 2x menos 2 vezes 4, 8, igual a y menos 8, passa o y, aqui, ó, vai cortar aqui, um passa pro outro lado, vai ficar mais 8 e menos 8. Então, sobrou o quê? 2x menos y igual a 0. Guarda essa equação, tá? Que com essa daqui a gente vai montar o nosso sisteminha. Já é a primeira equação do sistema. Ok, tá guardado, agora a gente vai fazer aqui, né? Também são paralelas, né? Então, se são paralelas, eu vou descobrir o valor de M e com o ponto a gente acha a segunda equação. Então, ó, fazendo novamente o M. y2 menos y1, 8 menos 6, 2. x2 menos x1, 4 menos 8, menos 4. Dá para simplificar aqui, né? Então, vai ficar dividindo tudo por 2, menos 1 meio. Ok. Então, agora a gente vai pegar com esse ponto aqui, ó. 6 e 2. Então, vai ficar y menos o y do ponto, que é o 2, vai ser igual ao m, que é menos 1 meio, x menos o x do ponto, que é o 6. Aqui, vou fazer o chuveirinho, aqui vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2y menos 4 igual a menos x mais 6. Organizando a equação, né? Primeiro escreve x, depois y, depois o número. Então, vai ficar x mais 2y igual, o menos 4 passa para lá, vai ficar mais 4, com 6, 10. Então, aqui, nossa segunda equação para a gente juntar com a outra lá. Então, agora, resolvendo o sisteminha, né? Para a gente cancelar, vou multiplicar aqui tudo por 2. Então, vai ficar 4x menos 2y igual a 0. E repete de baixo, né? Pra gente resolver o sistema. O que eu posso fazer aqui, ó? Cortou, 4 mais 1, 5. 5x igual a 10. Então, qual vai ser o valor de x? 10 dividido por 5, 2. Pronto, já achei o valor de x do ponto A. Para achar o valor de y, só substituir. Vou substituir na primeira aqui, ó, que tá muito mais fácil, porque é igual a 0, né? Então, vai ficar 2 vezes o valor de x, então, 2 vezes 2, menos y igual a 0. Então, 2 vezes 2 é 4, passa para lá, fica menos 4. Então, menos y igual a menos 4, então, y vai ser 4. Pronto, terminamos. Então, qual que é o valor das coordenadas do ponto A? Ponto A vai ser 2 e 4, ok? Então, é isso aí.
Pessoal, então de exercícios tá aí, ó, é a página 34, número 14, 14 não tinha feito, a gente fez a 15 e a 16, então vocês vão fazer a 14, a 17, a 20, 21 e 22. Essas aí que são atividades complementares, eu quero que copia e responda no caderno, tá? Já na página 40, número 13, 14 e 15, vocês podem fazer no livro. Aí, o que que acontece? Eu não enviei aqui a correção da atividade anterior. Eu já tô com a correção, eu fiz até, coloquei já no quadro, comprei um quadro para mim e a correção vai estar lá nesse quadro. Por que que eu não estou enviando hoje? Porque eu estava reparando, tem gente que nem viu o vídeo que eu passei da aula passada. Então, sendo assim, o que que eu vou fazer? Eu preciso que vocês me enviem no meu e-mail. Eu fiz um e-mail só para vocês do ensino médio. Vocês vão enviar para mim no meu e-mail essas atividades. Então, de início, eu quero que vocês me enviem hoje até amanhã a atividade da aula passada. Então, vocês vão tirar foto, pode ser do caderno aberto. Se for fichário, pega 2 folhas, põe junto, tira a foto das 2 folhas junto, porque eu dou um zoom aqui e dá pra mim ver, tá? Aí, se possível, numera as páginas, porque às vezes manda pra mim e fica fora de ordem. Então, pra mim facilita demais. Então, vocês vão mandar 2 e-mails. Esse primeiro é da aula passada, tá? Então, põe a data da aula passada. Lá no assunto, escreve o nome e a série, porque os alunos também do primeiro ano vão estar me mandando o e-mail da atividade. Então, não tem como eu adivinhar, primeiro, quem que é, né? Então, tem que pôr o nome. Segundo, a série, tá? Então, vai mandar com a foto da atividade. Então, até amanhã eu vou estar anotando o nome de quem me enviou. Agora, dessa atividade de hoje, eu vou estar olhando até terça-feira que vem, tá? Então, aí até terça-feira que vem, vocês têm que estar no meu e-mail, porque quarta-feira eu já vou postar lá a resolução dessas atividades. Se vocês já me enviarem todo mundo antes, eu já posto lá antes, tá? A resolução. Só para vocês estarem copiando a resposta para ver se vocês acertou ou não, tá? Outra coisa, eu vou passar aqui o e-mail para vocês, anotem aí o e-mail. Tá aí, gente, esse é meu e-mail, tá? Então, envia nesse e-mail a atividade, 2 e-mails diferentes, tá? Você tem que encaminhar, não põe tudo junto, não. Porque vai ficar arquivado, né? E também já é comprovação que vocês estão fazendo atividade, né? Para comprovar tanto a presença como nota de vocês, tá? Então, eu vou arquivar no e-mail certinho, que quando precisar, né? Já tá lá no e-mail, ok? A nota de vocês também vai ser referente a essas atividades. Então, envia nesse e-mail. Qualquer dúvida que tiver, não conseguiu fazer uma atividade, né? Professora, qual, né? Eu vou deixar com vocês o número do meu celular também, tá? Anota aí pra vocês. A letra não saiu muito boa não, mas tá aí, ó, o meu número, tá? Se vocês quiserem, professora, eu não entendi tal questão, né? Não entendi isso, aquilo. Então, vocês podem me mandar no celular, no WhatsApp. Eu tento responder primeiro por áudio. Se ainda não compreender, aí eu faço um videozinho, tá? E mando com a resolução explicando como é que faz, tá? Então, o importante é não ficar com dúvida, tá? Por mais que a gente não está presencial, mas vamos fazer como se fosse, né? Como se você estivesse me chamando na carteira e eu indo e respondendo. Então, aí no caso, eu vou tentar responder pelo celular, que é muito mais fácil, porque aí você me pergunta, eu vejo o que é realmente sua dúvida, né? E a gente já responde na hora e soluciona na hora. Vai ter um dia que eu vou fazer uma live ao vivo, tá? Eu tô vendo se eu vou criar um Instagram só para isso. Aí nesse dia eu vou falar, ó, gente, tá o horário todo mundo online. Então vocês vão ter que estar todo mundo online e eu vou estar lá explicando. Aí dúvida, vocês já perguntam online, eu já respondo na hora e fica assim. Dependendo, eu posso fazer também uma videoconferência, tá? Aí depois eu falo o aplicativo que vocês deverão instalar, provavelmente vai ser o Zoom, tá? Que aí a gente vê, todo mundo vai ver todo mundo, né? A gente conversa um pouquinho e já vamos para a aula, tá? Então, eu tô vendo isso, na próxima aula eu já coloquei para vocês. Do mais, bons estudos aí para todos, tá? Um abraço para todos e até a próxima aula.
espero que me enviem atividade, viu? Então, até a próxima.